Paz do Senhor, gente. Eu vou aqui deixar para vocês um pouquinho sobre o que é fé. E eu quero ler aqui no livro de Hebreus 11:1, que a palavra do Senhor diz assim: que ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2: pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio existir das coisas que não apareceram. Então, a fé é você acreditar, você tem que crer em algo que não existe, você acreditar em algo que você queira que existe, que ainda não existe. Então, eu quero dizer para vocês que o fato de eu estar viva, do fato de eu estar aqui, dando essa pequena palhinha para vocês, significa fé, acreditar. Porque um dia eu fui muito doente, eu tive um câncer maligno na região do pescoço e eu fui desenganada dos médicos. A minha mãe, ela vivia no centro de Umbanda, recebendo os espíritos, recebia Pai Joaquim, Mãe Maria, Caboclo do Mel, e assim, eu recebia vários guias, vários caboclos, e a gente vivia fazendo despacho, tomava banho, para ver se eu conseguia ser curada naquilo. E o meu avô, ele era benzedor, via lá, ele benzia, fazia as rezas dele lá, mas não tinha resultado nenhum. Só que, assim, quando foi marcada a minha cirurgia para fazer, a minha mãe, no momento, na mesa de cirurgia, ela me contou isso depois de grande. Ela falou assim: Deus, se o Senhor existe, não deixa minha filha morrer. E eu já perdi 3 filhos, Senhor. Eu vou perder mais uma. Eu seria a quarta, no caso, que ela ia perder. Porque eu fui desenganada. O médico ia fazer uma cirurgia em mim sem saber exatamente o que eu tinha. E aí ela falou com Deus. E nesse momento, eu acredito que Deus fez uma troca. Falou: sim, eu existo, eu vou provar para você que eu existo. E ele me devolveu a vida. Porque naquele momento eu poderia ter morrido. E na última hora, no último momento, ela lembrou: Deus, se o Senhor existe, não deixa minha filha morrer. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês que eu sou prova viva que Deus opera milagre. Eu não tenho nenhuma sequela. Eu tomava 8 injeções por dia. Era uma pessoa muito nervosa. Era uma pessoa que sentia dores constantes nas regiões da cabeça, dor no ouvido, saía pus e sangue. Eu cheguei a quebrar coisas de tanta dor dentro da minha casa, quebrei mesa da minha mãe, eu mordi a barriga da moça que cuidava de mim, eu varei o meu dente na barriga dela. Eu era, assim, uma pessoa muito revoltada, mas pelo fato da dor que eu senti, que ela era insuportável. Mas Jesus me curou de tudo isso. Não foi o Pai de Santo, não foi caboclo, não foi guia que me curou. Então, assim, na hora da minha morte, foi Jesus que me devolveu a vida. E a palavra de Deus diz em Coríntios também que Deus, ele não dá prova que nós não sejamos capazes de suportar. Então, naquele momento ali, que era um momento que eu não estava suportando, que minha mãe não estava suportando, e ela clamou. Então, eu falei assim: é agora que eu vou entrar em ação. E Deus entrou. E eu tô contando esse pequeno testemunho para vocês, porque assim, Deus fez muito mais pela minha vida. E há pessoas que me criticavam porque eu ficava indo na igreja, e vai na igreja, que coisa que você vai na igreja, só fala de Deus, só isso, aquilo. Só que hoje eu entendo, às vezes até eu, nossa, como é que posso estar na igreja todos os dias, não tem um dia que eu não vou, e quando eu não vou, eu sinto falta de estar na igreja. E eu entendi que isso que eu tenho com Deus é porque, assim, Ele me devolveu a vida. E eu pertenço a Ele, eu sou dele. E todo filho, ele sente o cheiro do seu pai. A gente sabe aquilo que é nosso, a quem nós pertencemos. Então é um instinto que nós temos de ser atraído por Deus. E o que eu tenho, assim, é um instinto que eu tenho pelo Senhor, que todos os dias eu quero estar na igreja, sempre quero estar na igreja. Eu às vezes até me culpo: meu Deus, eu sou tão assim com Deus, por que eu sou tão assim? Era demais, sem excesso, mas demais assim aos olhos humanos. Porque quando nós pertencemos a Deus, nós sabemos que somos filhos dele. Nós sabemos que ele é o nosso Criador. E eu quero falar para você que tem alguém na sua família, ou você que tem uma doença que diante da medicina não tem cura. Eu quero dizer para você que Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele morreu na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Jesus, ele morreu na cruz
pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, pelo nosso sofrimento. E nós, quando nós nos tornamos filhos do Senhor, nós não podemos aceitar essas enfermidades, não podemos aceitar essas lutas, essas tribulações. Porque Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele morreu para curar nossas feridas. E a partir do momento que você se torna filho de Deus, aceitando Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala assim que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, para você se chegar a Deus, é necessário você aceitar Jesus como seu único Salvador. E naquele momento eu era uma criança. Eu não havia aceitado Jesus, mas minha mãe orou, ela clamou e Deus respondeu. Depois, quando eu estava adolescente, que eu já estava me recuperada, eu tinha por volta dos 10, 11 anos, eu recebi um convite de uma mulher, Dona Olga, uma senhora, esposa de um português. E hoje eu até entendo, às vezes, porque eu vim para Portugal, sabe? Porque foi através de uma família de portugueses que eu vim parar aqui. E aí a Dona Olga, ela falou assim, filha, chama sua mãe para ir na igreja. E eu disse assim, vou chamar minha mãe. E eu estava prestes a fazer a primeira comunhão. E naquele momento, eu cheguei assim, pensei, nossa, mas eu vou fazer a primeira comunhão, eu vou na igreja de crente, né? Mas eu não posso ir na igreja de crente. Aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, a Dona Olga, ela chamou a gente para ir na igreja dela. Só que acontece, eu menti pra minha mãe, né? Porque assim, a Dona Olga, ela era uma mulher de nome na cidade. Uma pessoa de respeito, uma pessoa que era conhecida. E pelo fato dela ter convidado, foi assim, nossa, eu me senti importante. Nossa, a Dona Olga me chamou, esposa do seu Mário Português e tal. Aí eu chamei, falei, mãe, vamos. E falei, só que eu falei assim, mãe, vai ter uma festa lá na igreja, eu acho que vai ter bolo. Aí minha mãe pegou e falou assim, então vamos, né, vai ter bolo. Aí, olha só, foi lá pra comer. Só que na verdade não tinha bolo, na verdade tinha um pastor que tava lá pregando de fora. E mesmo minha mãe frequentando aos espíritas, aos demônios lá e frequentando a Umbanda, eu ainda ia pra igreja católica, que eu sou filha, eu sou assim, meus avós, meus tios são tudo igreja católica, são ministros, aquelas coisas todas. E eu tava fazendo, minha mãe frequentava o centro, eu ia pro centro com a minha mãe, mas ao mesmo tempo que eu ia pro centro, também frequentava a igreja católica. Aí a minha mãe, chegamos lá, olha, eu vou falar uma coisa, foi assim, amor ao primeiro encontro. A partir daquele momento que a minha mãe foi lá, o Espírito Santo tocou no coração dela. O Espírito Santo trabalhou no coração da minha mãe. Só que assim, o mais interessante é que eu convidei a minha mãe, eu menti pra ela, que é pecado mentir, porque o diabo é pai da mentira, tá? Mas eu menti, né? E depois que aconteceu que ela foi lá, que ela citou Jesus, os pais de santo foram com ela. Inclusive a igreja, hoje lá na minha cidade, quem ajudou na construção foram os pais de santo. E eles aceitaram Jesus, né? Depois eles acabaram se afastando, isso aí é outra história. O que eu quero falar é sobre a minha vida. E assim, o mais importante que Jesus fez foi o perdão da minha irmã e meu pai. Porque meu pai fez muito mal pra minha irmã, meu pai espancava minha irmã e uma série de coisas. E eu falo pra vocês, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, automaticamente os que estão próximos são abençoados. E quando Jesus entrou na minha vida, entrou na vida da minha mãe, é impossível Jesus entrar na vida de alguém e você não ver o milagre acontecer. E meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia muito. Meu pai frequentava as zonas da cidade. Meu pai conhecia todas as mulheres da vida. O meu pai já chegou a ir pra zona e eu era adolescente. Eu tava a morar com ele. Ele falou assim: eu vou passar lá na zona tal, não sei o quê, pra mim me deixar sozinha. Ele me deixou do outro lado da rua e foi lá encontrar com mulheres. Então, assim, era mesmo da boemia. Mesmo da boemia. E só que um dia no Natal, assim, uns 5, 6 anos atrás, ou mais, não me lembro muito bem, eu tava em casa e falei assim, pai, eu tenho vergonha do senhor. Aí ele falou, mas por que você tem vergonha? Foi porque o senhor bebe demais. Olha, o senhor é um homem tão trabalhador, olha essa casa, olha a sua vida, olha você, como que você está. Tenho vergonha, se eu arrumar um namorado, como é que eu vou apresentar, né? E eu sei que ele foi tocado nesse dia, foi no dia 25 de dezembro, eu não lembro muito bem o ano. E eu falei, vamos para a igreja comigo, você precisa mudar de vida. Eu nunca tinha dito isso pro meu pai. E o meu pai, ele foi para a igreja, e ele não ouve, ele não escuta. E nesse dia, Deus permitiu que meu pai ouvisse. E meu pai chorou quando o pastor orou por ele. E a partir daquele momento, meu pai, ele deixou do álcool, ele parou de beber. Mas ele me disse que antes dele ir na igreja, ele tomou o último gole de jamel, que ele bebia era pinga pura, cachaça pura. E ele tomou aquele gole de jamel,
E foi. Diz ele que passou muito mal, que ele nunca passou tanto mal quando ele bebeu essa cachaça. E ele foi tocado pelo Espírito Santo, sabe? Se a gente quer algo de Deus, a Bíblia fala, se você bate, a porta você será aberta. Se você busca, você vai encontrar. E eu busquei isso pro meu pai. E ele deixou de beber. Hoje ele é uma nova criatura. Hoje ele é uma nova pessoa. Hoje ele é um homem diferente, sabe? Ele é um homem que nunca deixou faltar um prato de comida na nossa mesa. Mas era um pai que ele era alcoólatra. Ele nunca foi um pai presente. Ele nunca deu carinho. Ele nunca deu amor. Só que assim, eu quero falar pra você que culpa os seus pais muitas das vezes, achando que a sua vida é hoje assim por causa dos seus pais. Eu digo pra você que é mentira. Porque o meu pai, ele era alcoólatra. O meu pai, ele era da boemia. A minha mãe, ela fumava. Eu não fumo. Eu nunca gostei de cigarro, mesmo antes de eu me converter. Eu nunca gostei de beber, mesmo antes de eu me converter. E assim, meu pai não me deu amor. Mas eu tive o meu pai da terra, ela não me deu, mas o pai do céu, ele me deu amor. E hoje eu dou amor pro meu pai. Embora eu não esteja com ele hoje, que ele tá no Brasil, né? Eu tô aqui em Portugal. Mas assim, se a tua família não te dá amor, dá você amor pra ela. Alguém tem que fazer a diferença. Se seu pai não te abraça, abraça você o seu pai. Eu lembro que quando eu tinha para uns 15 anos de idade, 15, 16, eu saía com meu pai, eu falava, olha, coloca essa roupa aqui que é legal. Eu andava de mão dada com meu pai. Porque assim, ele não me deu o carinho, mas eu queria dar para ele o carinho. Porque não era culpa dele. A gente culpa nossos pais, achando que, né, eu sou assim por causa dele, mas é nada. Você não conhece o passado do seu pai, você não sabe como o pai dele foi com ele. Você tá entendendo? E nós somos uma geração que podemos fazer a diferença na nossa família. Isso aqui é só um pouco do que Jesus fez. E assim, o mesmo Jesus que transformou a minha família, ele pode transformar a sua também. E mais um pedaço aqui que eu não posso te esquecer, que eu tenho um irmão, que é o Thiago. O Thiago, ele foi para os Estados Unidos e se envolveu com drogas. O Thiago foi atravessar a fronteira para o Canadá, dos Estados Unidos para o Canadá. Chegando lá, o Thiago foi preso, ficou preso quase uns 2 meses por aí, na cadeia dos Estados Unidos. E o Thiago, ele usava crystal metal, ele fumava maconha. O Thiago, ele assim, tava mesmo feio. E minha mãe não tava sabendo, só ficava sabendo, e a gente, vamos morar. E a gente, tipo, pra tirar meu irmão da prisão, tinha que pagar $10.000, e o $10.000 era muito dinheiro. Eu falei, vamos esperar, porque ele vai sair. Só que meu irmão entrou dentro da prisão, lá, Deus usou pessoas que lá dentro, pastores, para falar de Jesus. Meu irmão era desviado, ele se afastou da presença do Senhor. E o que aconteceu? Lá dentro, meu irmão voltou para Jesus. Lá dentro, meu irmão parou de usar drogas. E eu te digo uma coisa, que Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Meu irmão foi para os Estados Unidos, viveu lá um tempo, depois foi preso, se envolveu com drogas, se envolveu com mulheres da vida. Mas Jesus, quando tem um plano na vida de alguém, ele nunca te abandona. Mas para que esse propósito venha a ser cumprido na nossa vida, é necessário que a gente também faça a nossa parte diante de Deus. Hoje o meu irmão vive no Brasil, o meu irmão saiu da cadeia, foi deportado para o Brasil. Hoje o meu irmão é casado, hoje o meu irmão tem sua casa própria, hoje o meu irmão, ele tem a sua esposa que Deus preparou para ele. Deus preparou tudo, o casamento dele. Hoje meu irmão, ele é presbítero da igreja. E tem mais, ele teve agora uma bebezinha, sua primeira filha. E é assim, nós todos temos um chamado diante de Deus. Deus nos escolheu com um propósito. E nós precisamos descobrir qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Porque nós não viemos no mundo à toa. Nós viemos no mundo com um propósito. É que nem um pastor disse assim, não é possível um peixe voar. Não é possível um pássaro nadar. Então, assim, o peixe nasceu para nadar. O pássaro nasceu para voar. E nós nascemos com um propósito na terra. Nascemos com um chamado. E eu te digo, enquanto você não descobrir o teu chamado aqui na terra, você não vai ser feliz. Porque a nossa vida, ela só é completa, a nossa felicidade, ela só é completa quando nós descobrimos o nosso chamado aqui na terra. Momentos de tristeza nós vamos ter, mas vão ser passageiros. Então é isso, descubra o seu chamado. Eu acredito que Deus quer libertar a sua família, como libertou a minha família. Deus, ele quer salvar, Deus, ele quer curar, Deus, ele quer perdão. E o segredo da paz interior se chama perdão. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, perdoa.
Às vezes custa perdoar, mas se você não consegue, ora a Deus que Deus, Ele vai te fazer perdoar. E é isso é só um pouco, resumindo rapidamente do que Jesus fez na minha vida. E eu sei que Ele vai fazer na sua vida também. O que Ele fez na minha, se você crer, se entregar verdadeiramente a Ele, Ele vai fazer na sua. E não espera as pessoas fazerem, faça você. E agora eu vou mandar um freestyle aqui de leve, mais ou menos, para animar vocês, tá? E eu glorifico o nome do Senhor, porque hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer na minha vida, mas eu sou feliz. Se liga, ó, que agora eu vou te falar, vou contar um pouco o que Jesus fez na minha vida e também quer fazer na sua. Quando era pequenininha, eu fui desenganada. Para minha vida não havia solução, mas minha mãe olhou pro céu e clamou a Deus e perguntou se Ele existisse, não deixasse eu morrer. E hoje estou aqui cantando pra você. Jesus Cristo entrou na minha vida e curou o meu coração, sarou minha ferida. E hoje Ele quer te transformar, te dar uma nova direção, fazer você cantar uma nova canção. Jesus Cristo, Ele é a paz que você precisa. Jesus Cristo é quem vai curar as suas feridas. Eis que está à porta e bate, mas é necessário você deixar Jesus Cristo na sua vida entrar. Ele é a paz e o perdão para o seu coração. E hoje eu agradeço ao meu Senhor, por isso estou aqui. Vou falar para todo mundo ouvir que Jesus Cristo é a paz e o perdão para o seu coração. Jesus Cristo é a paz e o perdão para o seu coração. É isso aí, gente. Jesus Cristo, Ele é a paz. Jesus Cristo, Ele é o perdão. E Jesus Cristo é a solução para a sua vida. E entenda que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então você precisa acreditar em Jesus, que se envolve nos três Filhos, que é o Pai, Filho e Espírito Santo.